Neuza mal sabia que, ao descartar aquela imagem, ela não estava apenas arrumando a casa de Dona Lúcia, mexia com algo muito mais profundo, um segredo sagrado. A reação da patroa, uma senhora de 71 anos, seria tão inesperada que mudaria o destino de ambas para sempre. Prepare-se para uma história real, vinda do coração de Curitiba, onde milagres brotam dos momentos mais improváveis. Era uma segunda-feira como tantas outras, e Neuza, pontual como um relógio, abria a porta da casa de Dona Lúcia em Curitiba. Há 3 anos, aquele ritual se repetia, a chave resgatada sob o vaso de plantas, o ranger familiar da porta. O cheiro de café fresco misturado ao perfume doce da patroa e ao aroma de produtos de limpeza já era parte de seu dia. "Bom dia, Dona Lúcia", saudou Neuza da cozinha, mas apenas o eco respondeu. A patroa, aos 71 anos, provavelmente já estava a caminho do médico, como havia mencionado na semana anterior. Neuza, uma evangélica fervorosa que não perdia um culto sequer, sempre tratou a fé católica de Dona Lúcia com respeito. No entanto, aquelas imagens, os santinhos espalhados pelos cômodos, cutucavam uma inquietação silenciosa em seu peito. Cada um com sua crença, pensava ela, enquanto limpava com esmero cada estátua, cada crucifixo. A tarefa daquele dia era mais robusta, uma faxina profunda no quarto principal. Dona Lúcia havia pedido para organizar o guarda-roupa e caprichar nos cantos. Neuza, que se orgulhava de deixar tudo nos trinques, adorava um bom desafio como esse. Enquanto despendurava as roupas, um esbarrão do cotovelo na porta do armário fez escapar um "Ai, Nossa Senhora!", um reflexo, sem sequer pensar. Foi nesse instante que algo prendeu seu olhar. Uma pequena caixa de madeira, quase engolida pela escuridão do fundo do guarda-roupa, atrás dos casacos de inverno. A curiosidade a dominou. Ela a puxou. Pesada, a caixinha prometia um segredo. Ao abrir a tampa, Neuza congelou. Lá dentro, embrulhada num pano branco amarelado pelo tempo, jazia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, toda dourada. "Que estranho! Por que esconder uma santa no armário?", murmurou, mas seu coração já disparava. Uma voz, a do pastor de sua igreja, ecoou em sua mente, quase um trovão. "Não terás outros deuses diante de mim." Flashes rápidos de sermões de mãos erguidas contra a idolatria invadiram seus pensamentos. "Não vos curveis diante de imagens de escultura", a voz reverberava. E ali estava ela com a própria escultura nas mãos, sentindo o peso daquela proibição. Neuza ficou ali paralisada. Aquela santinha, tão pequena e aparentemente inofensiva na caixa, parecia concentrar tudo o que ela, em sua fé evangélica, considerava errado. "Meu Deus, o que eu faço com isso?", sussurrou, olhando para os lados, como se buscasse um conselho invisível. A voz do pastor, agora ensurdecedora em sua mente, repetia o mandamento: "Não terás outros deuses diante de mim." A imagem, antes apenas pesada, agora parecia feita de chumbo, queimando em suas mãos. Com um nó na garganta, mas convicta de estar cumprindo um preceito divino, Neuza fechou a caixinha e desceu as escadas, apressada. O coração de Neuza martelava no peito. Ela tentava se convencer de que estava agindo certo, seguindo sua fé. Na cozinha, abriu a tampa da lixeira grande, com uma oração apressada nos lábios. "Perdoa ela, Senhor, mas eu não posso permitir isso aqui." Depositou a caixinha lá dentro. Um sinal da cruz, feito por puro hábito católico, escapou-lhe, mesmo sendo evangélica. Cobriu tudo com restos de comida e sacos de lixo, para que a imagem desaparecesse sem deixar rastros. A limpeza da casa terminou, mas Neuza sentia um estranho misto de alívio e uma preocupação crescente. Mais tarde, em sua própria casa, a inquietação se instalou. Ela tentou orar, como sempre fazia, mas as palavras não vinham. Um vazio a preenchia.
A imagem da santinha dourada e a voz do pastor se misturavam em sua mente, impedindo qualquer paz. O que ela havia feito? A decisão, antes tão clara, agora era um mar de dúvidas, e a culpa começava a corroer por dentro. Enquanto guardava os últimos produtos, o tilintar da chave na porta anunciou. Dona Lúcia havia chegado. "Oi, Neuza, como foi hoje?" perguntou a patroa, pousando a bolsa. "Tudo certo, Dona Lúcia. O guarda-roupa está organizado, como a senhora pediu", respondeu Neuza, esforçando-se para que a voz soasse o mais natural possível. "Ah, que bom! Obrigada, querida." Neuza se despediu apressadamente. O caminho de volta para casa foi um tormento. A imagem da santinha dourada, guardada na memória, era um peso que não saía de sua cabeça. Mal sabia ela que aquele objeto, agora no lixo, era muito mais que uma simples estátua. Carregava uma história profunda e sagrada na vida de Dona Lúcia. 2 dias depois, na quarta-feira, Dona Lúcia, aos seus 71 anos, organizava papéis antigos. Uma lembrança a fez subir os degraus lentamente, as pernas já não tão firmes. Seu destino era um só: o guarda-roupa do quarto principal. Dona Lúcia, aos seus 71 anos, vasculhava o fundo do armário atrás dos casacos. Procurava um álbum de fotos para mostrar à neta, quando a mão esbarrou no vazio. O coração dela quase parou. A caixinha não estava mais lá. "Cadê?" murmurou, remexendo todas as roupas, tateando cada cantinho. O cheiro de lavanda dos sachês que sempre deixava ali parecia mais forte, como se quisesse sufocar o vazio que ela sentia no peito. Desceu as escadas apressada, com aquela sensação ruim, a mesma de quem perdeu algo incrivelmente precioso. Procurou pela casa toda, na sala, na cozinha, até no banheiro. Nada. Era como se a terra tivesse engolido sua caixinha de madeira. Na sexta-feira, Neuza chegou. Dona Lúcia já esperava na varanda, o rosto marcado por uma tristeza que Neuza logo notou. "Bom dia, Dona Lúcia. A senhora está bem?" perguntou, ainda na porta. "Oi, Neuza. Escuta, você não viu por acaso uma caixinha de madeira aqui em casa?" Pequenininha assim, e fez o gesto com as mãos, mostrando o tamanho. O sangue de Neuza gelou na hora. Um arrepio correu-lhe a espinha. Ela sabia exatamente onde estava aquela caixinha, no fundo de algum nicho do aterro sanitário da cidade, depois que o caminhão do lixo passou na terça-feira. Naquele instante, um filme de culpa e confusão mental se desenrolou na mente de Neuza. Lembrou-se dos sermões do pastor, a voz ecoando na igreja, alertando contra a idolatria, a adoração a imagens. "Isso não é de Deus", ele dizia com a Bíblia em punho. Neuza, em sua fé fervorosa, acreditou estar fazendo o certo, protegendo a casa do que via como erro. Mas depois do ato, as noites em sua própria casa se tornaram um tormento. Inquieta, incapaz de orar de verdade, uma sensação estranha de desassossego a acompanhava. Aquela decisão, que parecia tão convicta, agora era um peso insuportável. Caixinha? Que tipo de caixinha? Dona Lúcia tentou ganhar tempo, mas a voz saiu trêmula. Ela suspirou fundo e se sentou na poltrona da sala. Era uma caixinha que eu guardava no quarto, Neuza, com uma lembrança muito especial da minha mãe. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela me deu antes de morrer. A mãe de Dona Lúcia, uma mulher simples e de fé do interior do Paraná, havia passado essa devoção como um legado. Nossa! Neuza sentiu as pernas fraquejarem. Aquela santa não era só uma decoração qualquer. Era a herança de família. Era a memória. Era o amor de mãe guardado numa pequena caixinha de madeira. "Minha filha, eu sei que você é evangélica. E respeito muito isso", Dona Lúcia continuou, a voz embargada. "Mas aquela santinha era a única coisa que me restou da minha mãe. Ela morreu quando eu tinha só 15 anos e me deu aquela imagem, dizendo que Nossa Senhora ia sempre cuidar de mim." Neuza não sabia onde enfiar a cara. O arrependimento subiu pela garganta como um nó que não descia
nem subia. Ali estava ela, de pé na sala, vendo a patroa, que sempre fora tão boa, com os olhos marejados por causa de algo que ela mesma havia feito. Eu tenho que te contar uma coisa, Dona Lúcia. A voz de Neuza saiu quase num sussurro. Você sabe alguma coisa sobre ela? Ao que Dona Lúcia perguntou com um fio de esperança no olhar. Neuza respirou fundo e se sentou na beiradinha do sofá. Fui eu, Dona Lúcia. Eu que joguei fora. Achei que estava fazendo a coisa certa. Na minha igreja, a gente aprende que não deve ter imagens. E eu pensei... A voz dela sumiu. Como explicar que quis proteger a casa do que considerava errado? Como dizer que jogou no lixo a única lembrança que a patroa tinha da mãe? Dona Lúcia ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Neuza esperava gritos, esperava ser mandada embora na hora, esperava a raiva justa de uma filha que perdeu a última recordação da mãe. Mas Dona Lúcia apenas suspirou e olhou para ela com uma tristeza tão profunda que cortava o coração. Neuza, você não tinha o direito de decidir isso sozinha, ela disse, com uma calma que assustava mais que qualquer grito. Aquela imagem não era só uma santa para mim, era minha mãe me abraçando toda vez que eu precisava. E foi então que Dona Lúcia disse algo que deixou Neuza sem chão. Neuza, você vai comigo ao santuário de Aparecida no sábado, afirmou, com uma firmeza que em nada combinava com a tristeza em seus olhos. Neuza arregalou os olhos. Como assim, Dona Lúcia? Mas eu sou evangélica. Sua mente girava. Ir a um santuário católico? Ela que nunca tinha pisado nem numa missa. Você precisa conhecer a história de Nossa Senhora Aparecida. Dona Lúcia interrompeu com aquele jeitinho. Precisa entender o que aquela imagem significava para mim e para tanta gente. Só assim você vai compreender o que aconteceu aqui. Lá, Neuza, na Sala dos Milagres, o silêncio profundo é quebrado gradualmente por sussurros de orações, pelo som de um choro contido e pelo roçar de roupas. Seus olhos se deterão em detalhes de ex-votos. Uma trança de cabelo, um par de sapatinhos de bebê, uma carta amarelada, cada um contando micro-histórias visuais de esperança, de fé, de milagres. É ali que a gente sente de verdade o que significa ter algo sagrado. Sua igreja ensina sobre perdão, não ensina? O coração de Neuza disparou. Neuza, uma mulher de fé fervorosa, morava em Curitiba. Sua casa, antes um refúgio de paz, tornara-se um campo de batalha interno. Dias a fio, a voz grave do pastor ecoava em sua mente, repetindo os sermões mais recentes. Idolatria é pecado, meus irmãos. Não se curvem a imagens de escultura. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. As palavras martelavam, implacáveis, cada vez que seus olhos pousavam sobre a pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, um presente de sua mãe, que repousava no aparador da sala. Ela tentava ignorar, tentava justificar. É só um símbolo. Mãe gostava. Mas a condenação religiosa era forte demais. Aos poucos, a convicção se solidificou. Não era um símbolo. Era uma barreira entre ela e Deus. Com um nó na garganta, mas determinada a seguir o que acreditava ser o caminho da retidão, Neuza pegou a imagem. Suas mãos tremeram levemente. Um último olhar, uma pontada de algo que ela se recusava a chamar de culpa, e então um gesto rápido. A pequena santa desapareceu no lixo da cozinha, sob restos de comida e embalagens vazias. A princípio, um alívio frio. Ela tinha feito o que era certo, o que Deus esperava. Mas a paz não veio. O silêncio da casa, antes acolhedor, agora parecia pesado. Ao tentar orar, as palavras falhavam. A mente divagava, uma inquietação crescente corroendo sua alma. No fundo, um vazio, uma sensação de perda que ela não conseguia nomear. A decisão, que parecia tão clara e justa, agora a deixava em um labirinto de dúvidas. Por que, então, a ausência da imagem pesava tanto?
por que Deus parecia mais distante e não mais próximo. Era nesse turbilhão que Neuza se encontrava, quando Dona Lúcia, sua patroa, fez um convite inesperado. Um convite que a jogaria direto no coração de sua própria contradição. Dona Lúcia, uma mulher de 71 anos, com a sabedoria de uma mãe que conhece as profundezas da alma humana, encarou. Neuza, a tensão era palpável. Neuza, por favor, me dê a chance de te mostrar por que aquela santa era tão importante para mim e para tanta gente. Ela continuou, a voz suave, mas firme. Não estou pedindo para você mudar de religião. Longe disso. Estou pedindo para você entender o que talvez tenhamos perdido. A situação de Neuza era, no mínimo, irônica. Ali estava ela, que havia jogado a imagem fora, convencida de estar cumprindo um preceito divino, sendo agora convidada a visitar um dos santuários de Nossa Senhora Aparecida em Curitiba, um lugar de profunda devoção para milhares. O convite a pegou de surpresa. Mas Dona Lúcia, Neuza balbuciou, visivelmente desconfortável. Eu não sei o que o pessoal da igreja vai pensar. Dona Lúcia se levantou. Caminhou até a cozinha e o aroma reconfortante de café fresco logo começou a se espalhar pela casa, perfumando cada canto. Voltou com 2 xícaras fumegantes. O cheiro subia como uma prece silenciosa, envolvendo as 2 mulheres numa intimidade inesperada. Neuza, sente-se aqui, disse Dona Lúcia, indicando a poltrona ao lado da sua. Deixa eu te contar uma coisa que nunca revelei a ninguém, nem mesmo a minha própria filha. Neuza obedeceu, sentando-se na pontinha da poltrona, tão tensa quanto uma corda de violão prestes a se romper. Quando eu era menina, Dona Lúcia começou, a voz agora um sussurro de memórias. Minha mãe trabalhava numa fazenda lá no interior do Paraná. Éramos muito pobres, sabe? Daquelas famílias que mal tinham o que comer. Minha mãe limpava a casa dos patrões e ainda ajudava na roça, sob o sol escaldante. A voz de Dona Lúcia baixou ainda mais, como quem compartilha um segredo guardado por décadas. Um dia eu fiquei doente, muito doente. Uma febre que não cedia de jeito nenhum. Não havia médico por perto, não havia remédios, nada. A narrativa ganhou um ritmo mais rápido, quase urgente. Minha mãe passou 3 dias e 3 noites rezando sem parar para Nossa Senhora Aparecida, segurando aquela imagenzinha que uma senhora havia dado a ela. Neuza ouvia em silêncio, mas sentia um aperto no peito, uma sensação familiar que remetia aos testemunhos emocionantes que ouvira em sua própria igreja. No 3º dia, minha febre baixou. Do nada, simplesmente sumiu. Dona Lúcia fez uma pausa, os olhos fixos num ponto distante. O médico que veio depois, ele só chegou dias mais tarde, disse que era um milagre, que uma criança com aquela febre alta dificilmente resistia. Uma convicção inabalável marcava suas palavras. Minha mãe tinha certeza absoluta. Foi Nossa Senhora que me salvou. E a senhora acredita mesmo nisso? Neuza perguntou, a curiosidade genuína transbordando em sua voz, suplantando qualquer resquício de ceticismo. Dona Lúcia sorriu, o primeiro sorriso desde que a imagem havia sumido. Neuza, quando você é mãe e vê seu filho à beira da morte, você se agarra a qualquer fio de esperança. E quando essa esperança se concretiza, vira realidade, como você explica? Chama de coincidência? Ela balançou a cabeça. Pode ser, mas para minha mãe, aquilo foi Deus falando, através de Nossa Senhora. Neuza sentiu algo se agitar dentro dela. Não era mais a raiva religiosa de antes, mas uma inquietação diferente, uma mistura potente de curiosidade e respeito. É por isso que quero que você vá comigo ao santuário, Dona Lúcia retomou, os olhos fixos nos de Neuza. Não para você se tornar católica, mas para você ver com seus próprios olhos quantas mães, quantas famílias encontraram esperança naquele lugar.
para você entender que aquela pequena imagem que você jogou fora carregava 50 anos de orações da minha mãe. O silêncio engoliu a sala. Apenas o tic-tac ritmado do relógio antigo na parede e o som distante dos carros na rua quebravam a quietude. Finalmente Neuza respirou fundo. "Eu vou", ela disse, a voz quase um sussurro. "Eu vou com a senhora." Mas o que aconteceria nessa viagem, nesse encontro com a fé alheia, mudaria Neuza para sempre. No sábado de manhã, pontualmente às 7 horas, Dona Lúcia buzinou na frente da casa de Neuza, em Curitiba. Ela queria chegar cedo, antes que a multidão de devotos lotasse o santuário. Neuza entrou no carro, um misto de nervosismo e expectativa. Vestia uma roupa simples, mas arrumada. Tinha até passado um batom clarinho, algo que não fazia há tempos quando saía com a patroa. "Obrigada por aceitar vir comigo", disse Dona Lúcia, ajustando o retrovisor. O carro cheirava a alfazema e um terço pendia do espelho. Detalhes que Neuza notou, mas preferiu não comentar. Durante o trajeto, as duas viajaram em silêncio. A música baixinha no rádio preenchia o espaço, criando um clima de quem não sabe bem como iniciar uma conversa importante. Foi quando passaram por um trecho da rodovia que Dona Lúcia decidiu quebrar o gelo. "Neuza, posso te fazer uma pergunta meio pessoal?" "Dona Lúcia, por que a senhora se converteu à igreja evangélica? A senhora não foi criada católica?" Neuza suspirou, o olhar se perdendo na paisagem que passava pela janela do carro. "Fui criada católica, Dona Lúcia. Sim, desde criança. Minha avó, com sua fé inabalável, me levava à igreja todo domingo. Lembro dela acendendo velas para Santo Antônio, com aquela devoção antiga, cada vez que eu me encantava por um namorado novo. Era a nossa tradição, sabe?" Neuza sorriu, uma memória distante aquecendo seu rosto. Mas tudo mudou. Há 10 anos, quando meu marido se foi tão novo, eu me senti completamente revoltada com Deus. A voz dela baixou, carregada de uma dor que o tempo não apagou. Eu não conseguia entender. Por que ele o levou? Por que deixou nossos filhos sem pai? A raiva me consumia. Foi então que uma vizinha me convidou para uma igreja evangélica. Ela fez uma pausa e Dona Lúcia, aos 71 anos, diminuiu a velocidade do carro nas ruas de Curitiba, prestando atenção em cada palavra. O pastor falava de um jeito que tocava a alma, sabe? Ele falava de um relacionamento direto com Jesus, sem precisar de intermediários. Era como se a voz dele entrasse direto no meu coração, desfazendo os nós da revolta. "E isso te trouxe paz?" Dona Lúcia perguntou, a curiosidade genuína em seus olhos. "Trouxe, sim. Uma paz que eu nem sabia que procurava. Me senti acolhida, finalmente. Senti que Deus me ouvia diretamente, sem filtros. Foi uma redescoberta da fé, um alívio imenso." Neuza hesitou e um nó se formou em sua garganta. Por isso que, quando vi aquela imagem no seu armário, Dona Lúcia, sabe, aqueles ensinamentos do pastor martelavam na minha cabeça. Ele falava tanto sobre idolatria, sobre ter um caminho direto com Deus, sem intermediários. Naquele momento, pensei que estava protegendo a senhora, agindo de acordo com a minha nova fé. Ela olhou para as próprias mãos, apertadas, no colo. Mas, confesso, depois que agi, voltei para casa com uma inquietação que não me deixava em paz. Tentei orar, mas as palavras não vinham. Fiquei um tempo sem conseguir sentir a presença de Deus como antes. Aquilo me corroeu por dentro, um conflito que eu não esperava. Dona Lúcia acenou com a cabeça, compreendendo a profundidade da confissão de sua amiga. "Sabe, Neuza, eu acho que no fundo nós duas buscamos a mesma coisa." Ela sorriu gentilmente. "Você encontrou Deus na sua igreja. Eu o encontro através de Nossa Senhora. Minha mãe, que era do interior do Paraná, sempre dizia que a Virgem Maria era como uma mãe que leva nossos pedidos para o filho, com todo o carinho e amor." Naquele instante, elas passaram por uma placa indicando Aparecida do Norte, 50 quilômetros.
O coração de Neuza deu uma acelerada. Dona Lúcia, posso contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Neuza perguntou, a voz quase um sussurro. Claro, minha filha, pode falar. Às vezes, quando estou muito aflita, eu ainda rezo uma Ave Maria. Escondido, sabe? É mais forte que eu. Foi minha avó que me ensinou, e na hora do desespero, simplesmente sai naturalmente. Dona Lúcia sorriu com ternura, um brilho nos olhos. Viu só? A fé da nossa infância, Neuza, fica gravada no coração para sempre. Não tem nada de errado nisso. Quando chegaram aos arredores de Aparecida, Neuza ficou boquiaberta. A quantidade de ônibus, carros e pessoas caminhando em direção ao santuário era impressionante. Uma romaria constante, gente de todo canto do Brasil. Nossa, quanta gente! Ela exclamou. É assim todos os dias, explicou Dona Lúcia. Mas nos fins de semana e feriados, fica ainda mais cheio. Olha só quantas famílias, quantas pessoas simples como nós vêm aqui buscar esperança, uma palavra de conforto. Estacionaram um pouco longe e começaram a caminhar pelas ruas movimentadas. Neuza observava tudo com os olhos arregalados. As barraquinhas vendendo terços, velinhas, santinhos, as pessoas carregando flores, algumas visivelmente cansadas, mas com um brilho de fé, as crianças correndo entre os adultos, alheias à seriedade do momento. Dona Lúcia, estou meio nervosa, Neuza confessou, enquanto a imponente torre da basílica se aproximava no horizonte. Por que, minha filha? Perguntou Dona Lúcia, parando para segurar o braço de Neuza com carinho. E se eu me sentir mal lá dentro? E se for tudo muito diferente do que estou acostumada? Não sei se consigo. Dona Lúcia a olhou nos olhos. Neuza, você não está aqui para se converter, nem para atrair sua fé. Você está aqui para entender o coração de uma amiga. E eu tenho certeza de que o Deus que você ama na sua igreja é o mesmo que essas pessoas encontram aqui. É o mesmo Deus que nos ouve, seja qual for o caminho que escolhemos para chegar a Ele. Quando finalmente chegaram em frente à basílica, Neuza ficou boquiaberta com o tamanho da construção. Era imponente, majestosa, cheia de detalhes que ela nunca tinha visto em nenhuma igreja evangélica. A grandiosidade do lugar a fez sentir-se pequena, mas ao mesmo tempo parte de algo muito maior. Mas nada preparou Neuza para o que ela veria na Sala dos Milagres. A Sala dos Milagres ficava num corredor lateral da basílica. Quando Dona Lúcia empurrou a porta pesada, Neuza sentiu um arrepio subir pela espinha. O silêncio inicial do corredor deu lugar a um som sutil, um murmúrio distante que se intensificava à medida que entravam. O ambiente tinha um cheiro diferente, uma mistura inconfundível de cera de vela, flores secas e algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia lembrar da casa de sua avó, um cheiro de tempo e de fé. O silêncio profundo que parecia envolver o local foi gradualmente quebrado por sussurros de orações, quase inaudíveis como brisas. Havia o som de um choro contido vindo de algum canto e o roçar suave de roupas enquanto as pessoas se moviam devagar, em reverência. Meu Deus do céu! Sussurrou Neuza, parando logo na entrada, os olhos arregalados. As paredes estavam cobertas do chão ao teto, com milhares de ex-votos. Não eram apenas objetos, eram histórias. Cada item ali era um pedaço de uma vida, um grito de esperança, uma promessa cumprida. Havia fotos de crianças sorrindo, mechas de cabelo delicadamente trançadas, aparelhos de gesso e muletas penduradas, testemunhos de curas. Olhos de Neuza se fixaram em um par de sapatinhos de bebê, gastos pelo tempo, e uma carta amarelada, dobrada e desdobrada inúmeras vezes, contando uma história de fé e milagre. Mais adiante, um vestido de noiva em miniatura, um diploma emoldurado. Cada uma dessas coisas representa uma oração atendida, explicou Dona Lúcia, caminhando devagar entre as vitrines, a voz suave. Uma vida que mudou, uma família que foi abençoada. São as marcas visíveis da fé, Neuza.
e do amor. O ar na sala dos milagres parecia vibrar com histórias não contadas. Neuza parou, o olhar fixo numa fotografia, um menino minúsculo cercado por tubos numa UTI. Abaixo, uma placa simples dizia: "Obrigado por salvar meu filho Gabriel. Promessa cumprida. Família Santos." Um nó se formou na garganta de Neuza. "Isso é impressionante", ela murmurou, a voz embargada. Dona Lúcia, aos 71 anos, tocou-lhe o braço com uma delicadeza que convidava à confidência. "Vem cá, quero te mostrar uma coisa." Elas seguiram, parando diante de uma vitrine repleta de dezenas de fotografias antigas, a maioria em preto e branco. Dona Lúcia apontou para uma imagem pequena, meio desbotada, de uma menininha no colo de uma mulher jovem. "Aquela sou eu", disse, os olhos marejados por uma memória distante. "Minha mãe, lá do interior do Paraná, trouxe essa foto aqui quando me curei da febre", continuou Dona Lúcia. "Ela fez a promessa de vir agradecer se eu sarasse." Neuza se aproximou, observando de perto. A menina na foto devia ter uns 5 anos, um rostinho redondo e um sorriso tímido. A mulher que a segurava parecia quase uma menina também, tão jovem. "Nossa, Dona Lúcia!" Neuza exclamou. "A senhora era igualzinha à sua neta, não era?" "É, né?" Dona Lúcia sorriu, limpando uma lágrima que teimava em descer. "Minha mãe sempre dizia que eu era a carinha dela." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Sabe o que mais mexe comigo? Ela era tão pobre, não tinha quase nada, mas nunca deixou de vir aqui todo ano, no dia 12 de outubro, para agradecer." "Até quando ela morreu?" Neuza perguntou baixinho, a curiosidade despertando. "Até o último ano de vida dela", Dona Lúcia confirmou. "Mesmo doente, mesmo sem dinheiro para a passagem, ela dava um jeito, dizia que era uma dívida de gratidão que tinha com a santa." Neuza permaneceu em silêncio, absorvendo as outras fotos, as outras histórias. Uma mulher segurando um bebê, a legenda: "O milagre depois de 15 anos tentando." Um homem em uniforme militar com uma carta: "Voltei da guerra-ação e salvo, como prometi que voltaria." Aquele turbilhão de testemunhos a fez refletir. "Dona Lúcia, posso perguntar uma coisa?" Neuza arriscou. "Claro." "A senhora realmente acredita que todos esses milagres aconteceram por causa da santa? Não poderia ser, sei lá, coincidência, medicina, sorte?" Dona Lúcia parou e olhou profundamente nos olhos de Neuza. "Sabe, minha filha, eu posso até não ter certeza sobre todos esses casos, mas da minha própria história eu tenho. Quando você está desenganada pelos médicos e depois fica boa, quando não tem esperança e de repente ela aparece. Como é que explica?" Elas continuaram caminhando pelo santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Curitiba, até que Neuza viu uma vitrine que a deixou sem palavras. Eram dezenas de fotografias de crianças, todas pequenininhas, com datas de nascimento e uma mesma frase repetida: "Milagre de Nossa Senhora, mãe aos 40, 45, 50 anos." "Imagina só", Dona Lúcia comentou, notando para onde Neuza olhava. "Quantas mulheres já perderam a esperança de ser mãe e encontraram aqui a força para tentar mais uma vez?" "Isso mexe comigo", Neuza confessou, a voz trêmula. "Eu sempre quis ter mais filhos depois que meus 2 nasceram, mas nunca consegui. Cheguei a pensar que era castigo de Deus." "Castigo?" Dona Lúcia questionou. "Por que castigo?" "Não sei", Neuza respondeu, encolhendo os ombros. "Às vezes a gente pensa umas bobagens quando está triste, né?" Dona Lúcia segurou as mãos de Neuza com firmeza. "Filha, olha ao seu redor. Você vê castigo aqui? Você vê raiva de Deus? Ou você vê amor, esperança? Gente agradecendo por bênçãos recebidas?" Naquele momento, algo se desarrumou por completo dentro do peito de Neuza. Ali estava ela, uma evangélica convicta, no meio de uma sala cheia do que sempre pensou ser idolatria. No entanto, sentia-se mais perto de Deus do que há muito tempo. E foi ali, no meio daquela sala dos milagres,
que Neuza fez algo que surpreendeu até a si mesma. Neuza se ajoelhou. Bem ali, na frente de todas aquelas pessoas que passavam, as lágrimas desceram como uma chuva de verão, daquelas que vêm de repente e lavam tudo. Perdão, meu Deus, ela sussurrou, a voz quebrada. Perdão por ter jogado fora algo tão precioso. Perdão por não ter entendido o que aquilo significava. Naquele instante, imagens rápidas invadiram sua mente. Sermões severos sobre idolatria, a voz do pastor ecoando. Lembrou-se do dia em Curitiba, em sua própria casa, quando, num acesso de fervor mal compreendido, havia se desfeito de uma pequena imagem, um presente antigo. A inquietação que a seguiu, as noites sem sono, as orações que pareciam vazias, tudo isso agora ganhava um novo e doloroso significado. Dona Lúcia se ajoelhou ao lado dela, sem se importar com os olhares curiosos dos outros visitantes. Segurou a mão de Neuza e começou a rezar baixinho uma Ave Maria. O silêncio profundo que antes pairava na Sala dos Milagres foi quebrado. Sussurros de orações começaram a surgir. Um choro contido aqui e ali, o roçar suave de roupas. Os olhos de Neuza percorriam os ex-votos, uma trança de cabelo delicadamente presa, um par de sapatinhos de bebê, uma carta amarelada pelo tempo. Cada um, uma micro-história de fé, de dor, de gratidão. E aí aconteceu algo lindo. Sem nem perceber, a voz de Neuza se uniu à de Dona Lúcia. O silêncio denso da Sala dos Milagres envolvia as duas, apenas pontuado por sussurros de orações, um choro contido aqui e ali, o roçar de roupas. A luz que filtrava pelas frestas desenhava sombras sobre os ex-votos, uma trança de cabelo pendurada, um par de sapatinhos de bebê, uma carta amarelada, contando uma história de fé e milagre. Ali, naquele santuário em Curitiba, Neuza começou a acompanhar a oração de Dona Lúcia, que aos 71 anos recitava a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Naquele instante, apesar das idades e crenças distintas, seus corações batiam em uníssono, carregados de arrependimento e um desejo profundo de perdão. Ao final da prece, Neuza ergueu o olhar para Dona Lúcia, os olhos vermelhos e marejados. A voz saiu embargada, um lamento sincero. Eu sou uma tola, Dona Lúcia, uma tola imperdoável. Como pude cometer tamanha insensatez? Como tive coragem de jogar fora a memória mais preciosa da sua mãe? A culpa pesava em cada palavra, um fardo que ela carregava desde o ato impensado, ecos de sermões sobre idolatria ainda ressoando em sua mente, tornando seu conflito interno uma ferida aberta. Dona Lúcia, com a ternura de uma mãe, enxugou as lágrimas do rosto de Neuza. Ah, minha querida, você agiu segundo sua verdade, aquilo que sua consciência ditava como certo. E, veja só, sua atitude me trouxe uma lição valiosa. Neuza, curiosa, questionou. Que lição? Percebi que há almas tão dedicadas a proteger quem amam que chegam a fazer o impensável, mesmo que lhes doa fundo na alma. Você não agiu por maldade, Neuza. Você agiu por amor, por cuidado. Mas o tormento de Neuza ainda não se dissipava, mas eu destruí algo que não tinha o direito de tocar. Ela soluçou mais forte, a imagem de si mesma em casa, inquieta e incapaz de orar após o incidente, revivendo sua angústia. Dona Lúcia, com um toque gentil, ajudou-a a se levantar. E eu aprendi, Neuza, que às vezes precisamos perder algo para desvendar o que realmente importa. Então a sabedoria de Dona Lúcia se fez clara. Sabe o que importa de verdade? Não é o pedaço de gesso. É o amor que ele representava. É a fé inabalável que nos impulsiona. E, acima de tudo, é a amizade que floresceu entre nós neste instante, neste lugar sagrado. De braços dados, como se a vida inteira tivessem partilhado segredos, Dona Lúcia e Neuza deixaram a Sala dos Milagres.
A leveza no ar era palpável, um abraço invisível envolvendo-as. Dona Lúcia conduziu Neuza até a lojinha do santuário. Escolha uma imagem de Nossa Senhora, Neuza, disse, tirando a carteira da bolsa. Não, Dona Lúcia, eu não posso aceitar. Neuza hesitou, envergonhada. Pode sim, uma para você levar para casa e outra, idêntica, para mim. Assim, toda vez que olharmos para elas, vamos recordar deste dia, vamos lembrar que a fé verdadeira não divide, ela une. Neuza escolheu uma imagem pequenina, quase igual àquela que jogara fora. Quando a vendedora a embrulhou em papel de seda, o aroma doce do incenso que envolvia cada canto da loja trouxe à alma de Neuza uma serenidade há muito esquecida, uma paz estranha e bem-vinda. Durante o caminho de volta a São Paulo, a conversa fluiu sem interrupções. Neuza revelou os caminhos tortuosos que a levaram da infância católica para a fé evangélica e a epifania de que Deus habita em todos os lugares, em todos os corações. Sabe, Dona Lúcia, acho que hoje aprendi uma lição que levarei para a vida toda. Qual lição? Que respeitar a fé alheia não me diminui como evangélica, ao contrário, me eleva como cristã. O amor divino transcende nossas pequenas divergências. E às vezes, só rompendo as fronteiras do nosso próprio conforto, é que desvendamos quem realmente somos. Ao pararem em frente à casa de Neuza, Dona Lúcia desligou de motor, o silêncio preenchendo o ar, enquanto ela observava a amiga. Um sorriso suave emoldurou seus lábios. Neuza, você segue comigo, sim, mas não mais como patroa e empregada. Seremos amigas. A proposta era um bálsamo. E a partir de agora, toda segunda-feira, antes de qualquer tarefa, nosso ritual será um café e uma boa prosa sobre a vida. Dona Lúcia continuou, os olhos marejados de afeto. E a sua imagem de Nossa Senhora? Pode escolher o melhor lugar. Na minha casa, Neuza. Ela fará companhia à minha, que comprarei amanhã, idêntica àquela que minha mãe, do interior do Paraná, tanto amava. Quem poderia imaginar que um gesto impensado, o descarte de uma pequena imagem, desataria uma corrente tão poderosa de bondade e compreensão? Os desígnios divinos, esses são sempre um mistério que nos convida à fé e à reflexão.